Olá, nós começamos hoje uma série de 3 encontros, né, que eu chamei Anotações sobre Experiências Libertárias, ou simplesmente uma trilogia libertária, e que tem como primeiro tema a Comuna de Paris de 1871. Foi um tema recorrente, né, e que sempre me empolgou muito durante os 12 anos em que fui professor de História Contemporânea na Tuiuti, e era, de longe, o momento do semestre que eu mais ansiava. Né? A Comuna de Paris é uma experiência histórica fundamental, sob vários pontos de vista. É um momento, é um acontecimento histórico fundamental para, né, a história do movimento e da cultura operária, embora mais particularmente europeia, mas também fora da Europa, né, porque a repercussão da Comuna ultrapassa as fronteiras geográficas tanto da França quanto do próprio continente europeu. É um acontecimento fundamental porque também, né, expressa de modo singular, né, um conjunto de ideias, né, que circulavam na Europa ao longo do século XIX, ainda que a inspiração para a Comuna tenha sido mais particularmente, né, as ideias libertárias. A Comuna não foi necessariamente uma experiência anarquista, né? Bebeu na fonte do anarquismo, foi profundamente tocada, né, pelas ideias libertárias, mas ela também se apropriou e articulou, né, de modo muito singular, né, um conjunto de ideias, de teorias, de aspirações políticas e ideológicas socialistas, né, que circularam na Europa ao longo do século XIX. Então, e é, além de tudo, a primeira experiência, né, de um governo não apenas socialista, mas, para além disso, né, um primeiro governo autônomo, né, que reinscreve a cidade no espaço político, né, que se reapropria da cidade como uma unidade política, tomando-a e tornando-a, né, um espaço de governo independente e autônomo, que não reconhece autoridade nenhuma, a começar pela autoridade do próprio Estado. Então, falar comum é falar de uma experiência que nos inspira ainda hoje, passados aí mais de 100 anos, porque aponta, né, para a possibilidade, né, de experimentarmos outras formas de fazer política, né, que não aquela com a qual nós estamos familiarizados, né, a chamada democracia liberal burguesa, ou mesmo os regimes, né, políticos inspirados num socialismo de forte tendência estatizante. Né? A Comuna se propôs ser radicalmente, né, alguma coisa nova e, por isso mesmo, original e diferente. Então, nessa aula de hoje, eu vou abordar a Comuna de Paris em função do tempo. Né, eu vou me ater menos, né, a alguns aspectos mais fáticos da Comuna, embora eles vão aparecer em alguns momentos, até para poder situar a minha fala, mas vou tentar pensar um pouquinho a importância, né, simbólica e política da Comuna, além de, obviamente, né, o peso histórico que essa experiência tem, em contraste justamente, né, com a sua efemeridade. Né? A Comuna, como um acontecimento, né, como experiência, vamos dizer assim, objetiva, né, como um marco cronológico, né, teve uma vida muito efêmera. Né? Ela ela se inicia, né, e há toda uma historiografia que reitera esses marcos. Né? Ela inicia no dia 18 de março de 1871, quando a Comuna é proclamada, né, e encerra 72 dias depois,
quando, no dia 24 de maio de 1871, as tropas francesas, as tropas leais, né, ao Estado francês, retomam Paris e devolvem à capital francesa a chamada Ordem, né, dizimando, né, a comuna e dando início ao que foi talvez o primeiro grande genocídio moderno, né, com a repressão que se seguiu ao fim da comuna. Né. E aí começa já uma questão, um problema sobre o qual eu queria me deter inicialmente. Né. Ainda que não seja equivocado, né, tomarmos a comuna a partir, né, desses marcos temporais, que, como eu disse, a própria historiografia acabou por, de algum modo, consagrar, né, esses dois marcos implicam em pelo menos dois problemas que eu gostaria de tentar contornar ao longo dessa aula. O primeiro deles, né, é que se eu tomo a comuna, o seu início e seu fim, né, a partir dessas balizas temporais, o 18 de março, o 24 de maio, né, eu negligencio os eventos que a antecedem e que, em larga medida, né, contribuíram de modo decisivo para dar forma, né, à experiência da comuna. E em pelo menos dois sentidos. Né? De um lado, o modo como a comuna se apropria e reivindica a herança de experiências revolucionárias que a antecederam, seja essa experiência a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Liberal ou as Revoluções Liberais de 1830, mas principalmente, né, as chamadas Jornadas de Junho, né, as revoluções de 1848, que são ou que foram, né, as primeiras insurreições organizadas, protagonizadas, né, pela classe trabalhadora e que reivindicaram uma inspiração teórica e política socialista. Né. Por outro lado, e para além, né, dessa memória, né, de revoluções passadas que atravessa a comuna e com a qual ela se identifica, há uma outra forma de fazermos uma espécie de arqueologia, né, comunada, que é também inscrever a comuna em acontecimentos políticos mais recentes, mais próximos a ela, né, no tempo, que são as reuniões, os clubes, as associações operárias, que vão se constituindo, né, já no final dos anos 60 do século XIX, à medida, né, que há uma espécie de afrouxamento do caráter mais autoritário, né, do governo de Napoleão III, e que permitem, né, que dão ensejo a que grupos intelectuais, operários, né, enfim, um conjunto, né, de ideias comecem a circular, né, nesses espaços autônomos que se constituem em torno a algumas ideias, entre elas a ideia já presente, né, da constituição de uma municipalidade autônoma, né, de uma comuna autônoma, em contraposição a um poder central, que é o poder do próprio Estado. Então, a gente tem aí pelo menos duas experiências que antecedem a comuna e que são importantes para compreender o modo como a própria experiência comunada se constitui, se organiza, né, e toma forma. A memória das revoluções que a antecederam, né, e, ao mesmo tempo, a constituição desses grupos autônomos que se reúnem em associações, em clubes, em cafés, né, e que vão dando forma, né, a partir do diálogo, da leitura, da troca de impressões, né, da inspiração libertária, né, um anarquismo fortemente marcado, no caso da França, pelas ideias de Proudhon, por exemplo, né, e que aos poucos vão dando, como eu comentei, sentido e forma àquilo que a comuna se torna a partir da sua proclamação, né, no dia 18 de março de 1871. Mas há um segundo problema
né, e não menos importante, em tomarmos, né, a comuna a partir dessas balizas temporais, imaginando poder compreender o que foi a comuna a partir desses marcos. Né? Porque ambos os marcos, o 18 de março e o 24 de maio, partem e terminam no Estado. Né? O 18 de março, a proclamação da Comuna como uma resposta, né, à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, que culmina, né, com o fim do reinado de Napoleão III, o Luiz Bonaparte, sobrinho, né, do Napoleão Bonaparte, e a construção da Terceira República, que tem ela própria, né, uma marca política fortemente burguesa e conservadora. Né? E o 24 de maio, quando as tropas leais, né, ao Estado francês, que permanecem em Versalhes, distante aí alguns poucos quilômetros de Paris, retomam, né, a capital francesa, destruindo a comuna e reintegrando, né, Paris ao Estado francês, depois desses breves 72 dias em que Paris foi uma cidade autônoma, né, em relação a esse mesmo Estado. Né? O problema, como eu comentava, é que se eu tomo esses dois marcos, eu reconheço, de um lado, né, que estamos a falar de uma experiência subserviente, sujeitada, né, ao poder central do Estado, e perco de vista que, entre outras coisas, a comuna se constitui e se consolida como experiência política justamente em contraposição ao Estado. Né? Então, acabo por retirar da comuna, né, uma das características mais singulares, né, dessa experiência única, que é o fato de de se organizar, né, de se organizarem, né, em torno a como eu comentava, em torno a um conjunto de ideias, né, essa vontade utópica de constituir, né, um espaço de governo autônomo, né, horizontal, radicalmente democrático, né, e não menos fundamental, né, que não reconhece a autoridade de nenhum outro poder, né, a começar e principalmente o poder do Estado. Né. Então a comuna ela é uma unidade política autônoma, né, fruto de uma insurreição, né, liderada, organizada principalmente por trabalhadores, por operários franceses, né, e que objetiva, né, a um nível mais amplo, né, reorganizar o modo de conduzir a política, né, conduzir a política da cidade, né, a partir de arranjos, né, baseados na cooperação e na associação a um nível local. Num outro sentido, né, perpassa, atravessa essa mesma experiência, essa vontade, esse desejo não menos utópico, de que a Comuna de Paris fosse o início, né, de uma experiência que resultaria, né, numa espécie de república universal, né, em que outras comunas tomariam, né, a mesma iniciativa e se tornariam também elas, né, comunas autônomas em relação ao Estado, se fosse ele francês, fosse ele qualquer outro Estado, né, como eu disse, numa espécie de república universal constituída, formada por esse espírito associativo e cooperativo, né, intercomunal. Né? Então, não mais estados e nações disputando entre si o poder político, militar e econômico, mas comunas autônomas trabalhando em cooperação, né, trabalhando em associação de modo a produzir, né, uma política que, entre outras coisas, reivindicava, né, o máximo de igualdade e o máximo de democracia. Né? Não a democracia burguesa, não a democracia representativa, não a democracia liberal, né, mas uma democracia operária, uma democracia libertária, uma democracia horizontal, uma democracia que organizasse, né, a política desde baixo, né, de modo que o acesso às decisões, o acesso ao poder, né,
fosse também ele descentralizado, né, fosse também ele horizontalizado, fosse também ele democratizado, radicalmente democratizado. Obviamente que, dada a urgência, né, da comuna, né, e a sua breve existência, uma boa parte, né, dessas aspirações não se concretizaram, não se realizaram. Mesmo localmente, né, nós não temos como avaliar, né, o quanto as medidas adotadas pelo governo, né, da comuna poderiam, de fato, produzir a médio e longo prazo, né, efeitos mais duradouros. Né? O que nós temos, né, dada a brevidade da comuna, né, 72 dias apenas, o que nós temos é uma pequena amostra, né, das possibilidades, das promessas, né, que foram gestadas, mas que nunca se concretizaram, nunca se consolidaram, uma vez que o Estado francês dizimou com a própria comuna, né, abreviando, né, a sua existência e, consequentemente, impedindo, né, que as medidas adotadas se consolidassem, né, e tivessem um alcance um pouco mais amplo. Ainda assim, né, o que ficou da comuna, por meio, né, dos seus decretos, dos arranjos, da reestruturação do espaço político, nos permitem perceber o quanto, né, da comuna, o quanto a experiência, né, comunarda, de fato sinalizava essa possibilidade contida, né, desde o momento em que a comuna é proclamada, presente desde o momento que a comuna é proclamada, né, essa possibilidade de tornar a cidade de Paris uma espécie de laboratório, né, de novas experiências políticas. Então, de um ponto de vista político e administrativo, né, a comuna assume, né, esse risco, né, de experimentar novas formas de organização político-administrativo, né, novas formas de gestão da, da cidade, reestruturando e adotando medidas que apostavam, né, na possibilidade de transformar a cidade e o seu governo, né, e a democracia que surge, né, dessas tentativas em possibilidades de ampliar a igualdade, tanto econômica, social, quanto política, radicalizando, né, ampliando os espaços de decisão, mas também tão importante quanto, né, minimizando os efeitos danosos e perversos de um capitalismo fabril, né, contra o qual justamente se insurge a Comuna em 1871. Né? Entre as muitas medidas adotadas, né, nesse pouco espaço de tempo em que a Comuna pôde, né, governar a cidade de Paris, né, a gente pode listar alguns, né, que são ilustrativos disso que eu comentava agora, né, dessa, dessa tentativa, né, de forjar novas formas de organização política administrativa, garantindo o máximo de igualdade econômica, social e política. Né? Então, a apropriação de fábricas, oficinas que haviam sido abandonadas pelos seus proprietários, né, pelos capitalistas que abandonaram Paris logo após a Comuna proclamada, né, fábricas e oficinas que foram transferidas, né, à administração dos operários que passaram a geri-las, né, a, a garantia, né, de amplos e iguais direitos, né, a todo aquele que habitava Paris durante a Comuna, pouco importa de onde ele veio, pouco importa a cidade, mesmo o país, né, de onde ele veio. A lógica igualitária da Comuna e a lógica universal da Comuna defendia que todo aquele que habita Paris é parisiense, pouco importa onde ele nasceu, pouco importa de onde ele veio. Né? A suspensão, né, de multas sobre trabalhadores, uma prática muito comum ao longo do século XIX, né, que, entre outras medidas de caráter popular, né, que, como eu comentava ainda há pouco, pretendiam
ampliar os espaços de acesso ao poder, garantindo, né, o máximo de liberdade e o máximo de igualdade, fosse ela econômica, social ou política. Né? Então, a comuna se constitui, né, essa, como essa ressignificação, né, da noção de política, tal como ela era compreendida no século XIX, né, ao, é, ao possibilitar, né, que o governo de Paris, o governo comunardo, né, se tornasse ele próprio esse imenso laboratório de experiências novas, de novos modos, né, de organização política e administrativa, de novas maneiras, né, de organizar e gerir a cidade. Né? Então, esse é um aspecto importante, né, para entendermos o que foi a comuna. E isso tudo é feito frente, a uma urgência, né, que era essa, na verdade, uma dupla urgência. Né? A urgência do novo, né? A comuna não tem atrás de si nenhuma outra experiência na qual se espelhar, na qual se inspirar. Né? Ela tem um conjunto de ideias, né, que a inspiram, ela articula, ela se apropria dessas ideias e se inspira nelas, as ideias socialistas, as ideias libertárias, as ideias de autonomia, mas de um ponto de vista administrativo, né, não há nada similar à comuna antes da própria comuna. Né? Então, toda medida adotada é nova, e implica o risco da novidade, né? O risco da experiência inaugural. Né? Mas há uma segunda urgência, né, e não menos importante, que é a urgência do tempo. Né? Não o tempo passado, mas o tempo que está por vir. Né? De algum modo, né, a comuna sabia, tinha muito claro, né, o risco da efemeridade, né, a iminência da efemeridade, porque Paris, tão logo proclamada a comuna, se vê sitiada, né, pelas tropas leais ao Estado francês, né, e constantemente ameaçada. Né? Então, o sítio e a ameaça da invasão pelas tropas francesas, né, como que impõe essa outra urgência, né? Que, por sua vez, e aí eu entro já num segundo aspecto da comuna, para além dessa organização administrativa, né, sobre a qual eu comentei até agora, né, que é essa nova relação com o tempo, né, que a comuna tece ao longo desses 72 dias em que ela esteve, né, em vigor. Né? E é possível pensar essa nova relação com o tempo, né, a partir da própria natureza da Comuna de Paris. Ela foi a Comuna de Paris. Quando eu falo em Comuna de Paris, né, eu falo de um ato ou falo de um processo. Né? Eu falo de uma coisa, de uma experiência, ou falo de um processo atravessado, né, pela urgência, inclusive, da guerra civil em curso. Né? Na verdade, as duas coisas são inseparáveis. E compreender essa nova relação com o tempo, né, que a comuna tece, né, ao longo da sua existência, é compreender o modo como essas duas naturezas se coexistem. Né? A comuna é, ao mesmo tempo, a experiência, a coisa em si, né? E é esse processo em curso que implica, né, a própria noção de insurreição, de revolta e de guerra civil. É uma guerra civil travada contra, né, o Estado francês, né, o poderoso Estado francês. Né? Sem compreender a coexistência dessas duas naturezas, né, é difícil compreender o que foi a comuna e, mais importante, né, é difícil compreender a urgência da comuna e a nova relação com o tempo, né, que é produzida, né, a partir da experiência comunarda. Né? Uma relação com o tempo que tem tanto a ver, como eu já comentei ainda há pouco, né, com essa reivindicação de experiências passadas que são ressignificadas pela própria comuna, quanto tem a ver com o presente, essa urgência
né, de fazer acontecer a experiência nova da comuna, mas tem também a ver com uma relação com o tempo que está por vir. Né? Há todo um esforço da comuna em produzir sobre si mesma uma memória, seja por meio da produção teórica, seja por meio do testemunho de suas lideranças, de seus militantes, seja por meio da produção artística, um esforço de produção de uma memória que é também e ao mesmo tempo um esforço de prolongação da própria comuna, né? Ou seja, a continuação do combate, né, por outros meios, né, olhando adiante de si, né, nessa tentativa de inscrever a experiência presente no horizonte de expectativas, né, que tornará a comuna, que inscreverá a comuna, né, na memória e na história do movimento operário, socialista e libertário. Né, como se a comuna tivesse, os comunados, né, tivessem a clara noção de que aquilo que eles faziam naquele momento de urgência, né, não apenas poderia, como deveria, né, inscrever-se nesse tempo futuro, né, esse devir, né, como alguma coisa, não como algo exemplar, né, nesse sentido monumental da palavra, né, mas como uma experiência que, ao radicalizar, né, o presente, apostava e sinalizava a possibilidade para os que, né, para o futuro, de que outras formas de política são possíveis. Né? E nós podemos experimentar outras formas, outras maneiras de fazer política, de viver a política, que não aquela que nos foi legada pela chamada democracia liberal, pela chamada democracia burguesa. Esse é um dado fundamental da comuna. Né? E, nesse sentido, me parece ilustrativo, né, uma passagem, né, das memórias de Louise Michel, que era uma educadora e foi uma das principais lideranças, né, da comuna, um livro que ela dedica, né, o livro se chama justamente A Comuna, né, um livro em que Louise Michel fala um pouco sobre o que foi, né, a experiência comunada e numa narrativa em que a experiência, o acontecimento histórico da comuna se entrelaça, né, com as suas lembranças de militante e dirigente comunada. Né. Num dado momento, né, numa passagem do livro, Louise Michel fala de um diálogo que ela trava com um guarda com quem com um outro comunado, com quem ela faz a guarda, né, de um dos muros de Paris durante uma certa noite, né, e esse companheiro, né, com quem ela divide ali a guarda é um africano que está em Paris durante a comuna e ali fica. Né. Num dado momento, esse companheiro, que não é nomeado na narrativa, pergunta a Louise Michel, né, que efeito tem sobre ela aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Né. E ela responde a ele, né, que para ela, Louise Michel, a comuna é como uma margem, né, que, diz ela, nós precisamos alcançar. Né, ao que o seu companheiro de guarda noturna responde, né, que para ele a comuna é como viver a comuna, é como ler um livro com ilustrações. Né. São duas percepções muito diferentes, mas que sintetizam um pouco esse caráter, numa primeira perspectiva, no primeiro olhar, aparentemente contraditório, mas que não são, na verdade, né? Porque a comuna, ela de fato sintetiza essa experiência, essa relação com o tempo, né? Que ao mesmo tempo incorpora, reivindica experiências do passado, né? Incorpora e reivindica a memória de revoluções passadas, né? E por isso ela é, né, um livro que se lê, um livro com imagens que se lê, né, como se estivesse diante de algo já conhecido, né, é como se estivesse diante que de algum modo já foi vivido antes de mim e que, portanto, me é familiar,
mas ela é também essa aposta no devir, né? Ela é também essa aposta no novo. Né? O fato de que a comuna reconheça, né, o seu pertencimento, né, a uma tradição revolucionária que remonta lá ao século XVIII, né, nem por isso a torna mera continuidade, mera extensão, né, dessas experiências. E por isso a comuna é também essa imagem que Louise Michel traça dela, essa margem por alcançar. Né? Então, a comuna não é uma coisa ou outra. Né? A relação com o tempo, se pensada do ponto de vista da experiência comunada, né? Ela é, ao mesmo tempo, o reconhecimento do passado, um livro que se lê, né? Um livro com ilustrações, um livro com imagens, nos quais imagens que me são familiares, e ela é também essa aposta no futuro, né? Essa aposta na radicalidade do novo. Né? E por isso ela é essa margem que eu pretendo alcançar. Né? Alguma coisa que está ali por ser feita, algo que está ali por se fazer, alguma coisa que está e que precisa ser construída, porque não está pronta, né? Porque não pré-existe. Né? Essas duas respostas, né, aparentemente contraditórias, como eu disse, né, elas revelam, né, essas apropriações ambíguas da experiência comunal. Né? Afinal de contas, nós fazemos algo novo ou estamos apenas reivindicando e dando continuidade a heranças passadas? Né? É uma aventura nova ou uma antiga, ou a reedição de antigas revoluções? Né? Nós estamos pretendendo, de fato, chegar ou construir, né, um mundo novo, ou repetindo, né, velhas e antigas experiências que fracassaram ou que foram, de algum modo, abortadas, como é o caso de 1848. Né? Nós somos homens e mulheres novos e novas, né? Ou representamos personagens imaginados e imaginários que herdamos dessas antigas revoluções. Né? E aqui eu insisto e reitero, né, as duas coisas. Né? A comuna não é isso ou aquilo, né? A comuna não é esse passado, nem ou essa aposta, né, na novidade. A comuna é a um só tempo, ela é a um só tempo, né, esse reconhecimento da presença das revoluções passadas, né, e essa aposta radical no novo, né, na construção dessa nova experiência política. Há um exemplo, né, além né, dessa pequena lembrança de Louise Michel, né, nas suas memórias, há um outro exemplo que eu gostaria de usar e que me parece ilustra bem essa relação com o tempo, né? Que é o modo como, já mesmo antes da comuna, né, nas reuniões, nas associações, sobre as quais falei ainda há pouco, né, um novo sentido vai ser utilizado, vai ser designado, né, ao uso da palavra cidadão. Né? Para quem conhece um pouco da história da Revolução Francesa, né, a noção de cidadão, né, ela é largamente empregada nos discursos revolucionários do final do século XVIII. Ela é retomada, né, essa palavra, num sentido muito parecido com o do século XVIII, nas revoluções liberais de 1830 e, novamente, né, na Revolução de 1848, em que, pese as diferenças, né, entre esses três momentos de insurreição, há uma constante, que é o modo, o sentido que se dá à palavra cidadão. Né? Quando lá no século XVIII, quando nas revoluções do século XIX, né, se fala cidadão, se fala cidadã, né, está a se falar do pertencimento ao Estado, né, do reconhecimento, né, do pertencimento à nação, né, tomada a nação não só como um território geográfico, mas principalmente como uma entidade política e simbólica. Né? Então, quando se fala em cidadão, até a comuna, né, o que está implicado, né, nessa expressão, no uso dessa expressão,
é esse pertencimento à nação e ao Estado. Um pertencimento que implica também, em certa medida, o assujeitamento, né, à nação e ao Estado. Um sentido radicalmente novo surge quando já nas reuniões, nas associações, nos clubes, por onde circulam, né, as ideias que vão dar forma à comuna, a palavra cidadão é retomada. Né? Se naqueles contextos passados, cidadão, cidadã, implica reconhecer o pertencimento ao Estado e à nação, na experiência comunarda é justamente o contrário. Né? A noção de cidadão, de cidadã, passa justamente por um processo, implica justamente um processo, né, de desidentificação com o Estado e todo o aparato que o constitui. A polícia, né, o exército. Então, o que a gente tem aqui, né, com a Comuna de Paris, é um movimento que contradiz, é um sentido que contradiz o sentido empregado, né, quando, nas revoluções anteriores, né, se falava em cidadão. A produção, né, e quando se fala em cidadão, no contexto da Comuna de Paris, né, desidentificando, né, o cidadão com o Estado, né, com o aparato que o constitui, né, não é apenas um novo sentido, não é apenas um novo significado semântico, né, que se produz, mas são novas formas de subjetividade, mais afeitas, né, a essa ideia tão cara, a comuna, né, de recusar a autoridade, de recusar o assujeitamento, né, a esse poder central, a esse poder econômico, político e militar, que é o poder do Estado. Né? Dou esse exemplo, né, para mostrar justamente o modo como a comuna se relaciona, né, com essa herança do passado, imprimindo, né, novos sentidos, novos significados, que produzem também novas formas de subjetividade. Se no passado o cidadão, a cidadã implicava, em larga medida, né, um pertencimento ao Estado e à nação, né, o que está em jogo com a comuna, quando se fala em cidadão, quando se fala em cidadã, né, é a constituição de homens e mulheres livres. E livres, principalmente e primeiramente, do Estado. Né? Então, é um exemplo que me parece muito interessante para mostrar essa experiência, né, comunada, né, como alguma coisa que produz não apenas novas formas de organização administrativa, né, mas que produz igualmente, né, novas subjetividades, né, novos modos de relação com o tempo e, portanto, novos modos de relação com a própria história. Né? O que me leva a uma última característica da comuna, sobre a qual eu gostaria de falar antes de encerrar essa aula, né? Que é o quanto a comuna se distingue, né, igualmente, no sentido, vamos chamar aqui, simbólico, né, das experiências insurrecionais, revolucionárias, que a antecederam, né, e mesmo daquelas que vieram depois da comuna. Né? Num livro muito interessante, traduzido recentemente para o português por um colega meu lá do Departamento de História, o Vinícius Onesco, chamado Spartacus, né, a simbologia da revolta, de um italiano, o Fusio Jazzi. Né? Nesse livro, o Jazzi propõe, né, uma diferença entre a revolta e a revolução. Né? Ele vai dizer, muito sinteticamente, né, que a principal diferença não se encontra, né, em seus fins. Né? Uma e outra revolução e revolta, por exemplo, né, podem aspirar à tomada do poder. Né? Então, para o Jazz, né, o que diferencia fundamentalmente a revolta da revolução não são tanto os fins, os objetivos, né, que uma e outra podem incorporar, mas as distintas formas de experiência
né, com o tempo. Né? Para o jazz, né, para o fusil jazz, a revolução, diz ele, né, está inteira e deliberadamente imersa no tempo histórico. Né? Ao passo que a revolta diz, e eu cito, né, porque é muito bonito, eu vou citar textualmente. Né? Ao passo que a revolta, abre aspas, suspende o tempo histórico e instaura, de golpe, um tempo no qual tudo o que se cumpre vale por si mesmo, independente de suas consequências e de suas relações com o complexo de transitoriedade e de perenidade em que consiste a história. Né? Então, mais do que o que está por vir, mais do que a meta que pode ou não ser a tomada de poder, né, para o jazz, o que diferencia a revolução e a revolta é essa relação com o tempo. Enquanto a revolução se instaura e se inscreve na dinâmica, no tempo histórico, a revolta como que suspende o tempo, e suspende o tempo histórico mais particularmente, comprometendo-se, né, com o presente mais do que com o futuro. Enquanto a revolução, justamente o contrário, né, enquanto a revolução aposta as suas fichas nesse futuro e que, em última instância, é um futuro de redenção. Né? A revolta, né, reconhece a provisoriedade, a precariedade, né, da sua potência política, né, ao reivindicar não a redenção futura, né, mas as possibilidades heterotópicas do próprio presente. Né? E nesse sentido, né, a comuna é uma experiência insurrecional, né, muito mais marcada muito mais pela revolta, né, do que pela revolução. Não se trata de negar, né, a comuna, essa possibilidade que ela também contém, né, de uma aposta no futuro, e eu mesmo comentava isso ainda há pouco, né, esse esforço por produzir de si mesma uma memória, né, de deixar um legado, mas de também, né, produzir sobre si uma espécie de continuidade, né, do combate por outros meios, narrativas, testemunhos, livros, uma produção artística, que que visava, né, essa apropriação da comuna pelo futuro. Né? Então, não se trata de negar a comuna essa aposta no futuro, essa expectativa que ela alimentava em relação ao futuro, essa dimensão utópica, portanto, né? Mas de reconhecer que o que moveu a comuna, né, não foi a crença nessa redenção futura, que seria o resultado final do próprio processo histórico, mas a radicalidade com que a comuna se inscreve no presente. Essa radicalidade urgente, essa urgência, né, que marca a comuna na sua inscrição, né, no presente, no modo como ela revolve, né, desde o presente, né, o modo como ela se constitui, tanto a um nível administrativo, como eu comentei há pouco, quanto a um nível político, simbólico, ou seja, o reconhecimento dessa urgência do presente. E uma vez mais, preciso dizer, né, em parte, essa urgência está ligada, né, ao fato de que, durante toda a sua breve existência, a comuna se viu sitiada e ameaçada, né, por um poderio bélico imensamente superior àquele que ela mesma instrumentalizou em sua defesa. Né? Visto hoje, né, depois de muito tempo, mais de um século, né, são quase 150 anos, visto hoje, né, a gente pode afirmar com bastante tranquilidade, né, que a comuna nasce com uma experiência do ponto de vista mais objetivo e especialmente do ponto de vista militar, né, a comuna já surge com uma experiência fadada à derrota, né, dadas as condições profundamente desiguais, né, entre a organização militar comunada, né, e um exército fortemente armado, treinado, hierarquicamente organizado e dirigido, como era o caso do exército
francês, aliado ao exército prussiano, né? Porque aí tem um dado histórico fático interessante, né? Quando foi para retomar Paris e dizimar a Comuna, né, o Estado francês não relutou em se aliar à Prússia, que havia derrotado a França, né, na guerra. Essa aliança entre inimigos, né, numa guerra, França e Prússia, que resulta, né, na derrota da Comuna, também é significativo, né, do quanto os interesses de estados e nações, né, se contrapõem aos interesses que organizam a própria Comuna. Né? Duas nações inimigas, dois estados inimigos, suspendem, né, a sua inimizade para combaterem juntos uma experiência, né, que é ela própria, o que surge, que nasce ela própria, como um contraponto ao próprio poder do Estado, que é também, e entre outras coisas, um poder militar. Né? Então, a Comuna, né, ela é derrotada, né, nos últimos dias de maio de 1871, né, quando as tropas francesas, em aliança, né, com as tropas prussianas, invadem Paris. Né. A última batalha, né, acontece no cemitério Père Lachaise, né, onde ainda hoje né, onde ainda hoje você encontra túmulos de comunardos e né, monumentos em homenagem à comuna, né, aos combatentes comunardos, o que também é um dado interessante, né, pensar como o Estado francês se apropriou da comuna, né, como o Estado francês tornou a comuna e inscreveu a comuna nesse grande romance nacional, né, e é uma ironia, né, porque justamente por não reconhecer o Estado como autoridade, entre outras coisas, a Comuna ela não queria, não pretendia, né, ser parte desse grande romance nacional, né, dessa narrativa da nação, mas a derrota da Comuna foi, além de militar, também, nesse sentido, uma derrota simbólica. Né? À medida que a Comuna emerge com uma experiência única, ela é apropriada e se inscreve, né, nessa narrativa, nesse romance nacional, ao ponto mesmo de hoje o Estado francês render homenagens, né, aos combatentes que tombaram, né, com a Comuna naqueles dias finais de maio de 1871. Né? Como saldo, 10 mil mortos entre os comunardos, pouco mais de 1.000 mortos entre os soldados leais ao Estado francês. Após a derrota da Comuna, o início, né, de um fuzilamento sumário, né, que culminou com mais 20 mil mortos. Né? As mortes, né, cessaram, né, quando o Estado francês temeu, né, que com os corpos que eram jogados nas ruas e ali apodreciam, né, provocassem uma epidemia. Então a ordem, né, de pôr fim aos fuzilamentos sumários, e então 35 mil, né, presos são deportados e anistiados apenas ao final dos anos 70 do século XIX, quando alguns deles podem, enfim, retornar a Paris após uma anistia negociada entre o Estado francês e os sobreviventes da Comuna. Né? E nesse processo, né, nessa repressão que seguiu a derrota da Comuna, reside talvez a última contradição da Comuna. É um dos seus últimos paradoxos. Né? A Comuna foi a última grande experiência insurrecional do século XIX, um século marcado por inúmeras revoluções, e foi também, igualmente, a primeira manifestação da era dos modernos genocídios. Né? O modo como o Estado francês reprimiu violentamente, né, a Comuna, 10 mil mortos em combate, 20 mil fuzilados, 35 mil deportados, né, inaugura uma nova forma, né, de biopolítica. Né,
associada, né, para usar aí dois conceitos que são muito contemporâneos, associada à biopolítica, também aquilo que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que dá ao Estado o poder não de vida, mas o poder de morte. Né? Então esse é talvez o último grande paradoxo da Comuna. Né? Mesmo na sua derrota, a Comuna produz essa última contradição. Né? Ainda assim, apesar disso, né, apesar dessa derrota política, apesar dessa derrota militar e mesmo simbólica, né, como eu comentei há pouco, né, o Estado francês se apropriou da Comuna e lhe rende homenagens ainda hoje, a ideia da Comuna sobrevive, né, e sobrevive de modo muito significativo, né, em muitas manifestações, em muitas insurreições, que tomam aí, que atravessam o século XX. Mais recentemente, né, durante em 2018, 2019, durante as manifestações do Gilets Jaunes na França, né, um muro em Paris, né, foi pichado com uma frase que me parece expressa, né, de modo muito significativo essa permanência e essa pertinência da Comuna. Né? A frase diz o seguinte: nós, os Gilets Jaunes, né, nós não vemos 1968, nós vemos 1871. Então essa permanência, né, da Comuna, ela nos diz também da importância histórica, política, simbólica, né, que, que se contrapõe justamente à brevidade da sua existência. Né? E aí, para encerrar, né, essa aula, de onde vem esse poder histórico? Né? De onde vem essa importância simbólica que se contrapõe, né, que parece ser, né, entrar em contradição, né, justamente com a sua escala, né, tão pequena, né, 72 dias de existência. Né? E aí eu queria recorrer a um outro comunado, também como Louis Michel, anarquista, né, o geógrafo Élisée Reclus, que utiliza, né, num livro que escreveu voltado à educação de crianças, onde ele usa uma metáfora que me parece muito interessante para também compreendermos essa importância da comuna. Não sei se Reclus pretendeu que essa metáfora, né, também dissesse sobre a comuna, sobre a qual ele próprio, né, foi ali militante, um apaixonado, mas ela me parece significativa para entendermos essa apenas aparente contradição. Né? Para Élisée Reclus, um arroio, né, um riacho, né, ele tem uma superioridade em relação ao rio. Né? O Reclus, como geógrafo, né, ele preferia, né, ele se encantava, né, com com esses pequenos fenômenos geográficos. E o exemplo que ele dá é o seguinte, né, ele vai dizer, um arroio, um riacho, né, tem um poder superior ao rio e por pelo menos duas razões. Né? A primeira, ele diz, né, pela imprevisibilidade do seu percurso. Né? Enquanto um rio percorre uma direção sempre a mesma, um arroio, um riacho, né, é imprevisível. Né? Ele dá voltas, ele serpenteia. Né? Mas mais do que isso, né, diz Reclus, né, o rio, ele diz, né, recorre no seu curso, né, ao sulco profundo, né, escavado por milhares de metros cúbicos que o precederam. Né? O riacho, diz o Reclus, né, abre o seu próprio caminho. Né? Por isso, diz Reclus, né, a força relativa do riacho, né, é proporcionalmente maior que qualquer rio, mesmo o Amazonas. Né? Então, nesse sentido, me parece que a metáfora do Reclus também nos serve para entendermos o que foi a comuna e a sua importância histórica. Né? Como acontecimento, né,
ela durou menos, muito menos, do que as revoluções do século XX. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Né? Por outro lado, e ao mesmo tempo, né, a sua força, como a do Riacho, né, reside nessa aposta que a Comuna fez, né, em radicalizar a experiência política, em radicalizar a ideia de liberdade, em radicalizar a ideia de igualdade e o que é mais importante, né, não apenas produzir uma nova forma de fazer política, não apenas produzir novos meios e maneiras de organização do poder local, o que já é em si uma novidade, né, o que já é em si algo radicalmente novo, mas produzir novas subjetividades, né, produzir novos homens, produzir novas mulheres, né, que se percebam como homens e mulheres livres. Nisso reside, talvez, a grande potência política e histórica da Comuna de Paris, 149 anos depois da sua derrota política, da sua derrota militar, né, mas não certamente da sua derrota como acontecimento que nos inspira hoje, né, a experimentarmos novas formas, né, de vivermos a nossa própria liberdade. Né? Então, é isso. Na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre outra experiência libertária, sobre outra experiência que também ousou, né, novas formas de política, novas formas de subjetividade, que é a Guerra Civil Espanhola. Né? É isso. Obrigado. Fiquem em casa. Se cuidem. Vida longa e próspera.